Brasil domina as 24 horas de Daytona no século 21 e vamos falar sobre a vida fora da Fórmula 1, que tem sido muito importante para nós ultimamente. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Hoje mais cedo falamos principalmente de Fórmula 1. Falei rapidamente sobre as 24 horas de Daytona. Muita gente puxou minha orelha. Matheus, tem que falar do Pietro Fittipaldi também, chegou em P4. Sim, está aí então. Pietro também fez uma bela corrida. É porque ali eu só falei os principais resultados, pódio e tal. Talvez eu tenha esquecido de um ou outro piloto, acontece. Mas enfim, o ponto é, conforme você vê no título, o Brasil tem dominado as 24 horas de Daytona. E não é nenhum exagero falar isso. Por quê? No século 21, somente os Estados Unidos venceram mais provas. Isso eu tô falando no geral, ok? Não estou contando aqui as várias outras categorias, estou falando da principal categoria. Então o Brasil fica em segundo com 10 vitórias. E os Estados Unidos lideram por uma questão óbvia. É uma prova do automobilismo americano, você tem grande parte ali dos pilotos como sendo americanos, então é natural que todo ano ali, que tem o vencedor, você tenha um americano. Mas para o Brasil é muito representativo isso e dá sim uma amostra de força do nosso automobilismo. A vitória do Felipe Nasser em 2024 não é um acaso, não é uma vitória isolada em que falamos, nossa, somente o Felipe Nasser conseguiu um bom resultado. Não, o Brasil consegue por diversas vezes, principalmente no Endurance, seja nos Estados Unidos, seja no WEC, por exemplo, resultados expressivos, vitórias, pódios, mas também em outras categorias tem andado muito bem nos últimos anos. Eu não estou nem falando de coisa de 15 anos atrás, estou falando realmente de história recente do automobilismo. O que nos mostra que há, sim, vida fora da Fórmula 1. No caso específico do Felipe Nasser, sabemos que ele teve ali um problema com a Sauber na época e que ele poderia facilmente ter ficado na Fórmula 1 se não fosse sacaneado. É um piloto que tinha capacidade para isso, não sei até onde chegaria na Fórmula 1, se venceria um título, se estaria entre os principais pilotos, mas fato é que tinha capacidade para estar entre os 20 melhores. Mas antes de falar dessa prova em específico de Daytona, eu quero pincelar rapidamente alguns outros feitos do Brasil no automobilismo. Tem dois que chamam bastante atenção do público recentemente e que estão bem frescos na memória, que são, primeiro, o tetracampeonato, a quarta vitória do Hélio Castro Neves na Indy 500, entrando num hall seletíssimo de pilotos que conseguiram chegar a esse feito de vencer 4 vezes a principal prova do campeonato da Indy e uma das 3 grandes do automobilismo mundial. E também posso citar o Nelson Piquet Jr. com o Lucas de Grassi na Fórmula E, sendo 2 campeões, inclusive nos 3 primeiros campeonatos de Fórmula E nós tivemos 2 campeões, o que mostra uma força muito grande do automobilismo brasileiro e que os pilotos têm sim habilidade. Você pode falar que, curiosamente, são pilotos ex-F1, que isso acontece com bastante frequência, né? Às vezes um piloto sai da Fórmula 1 e aí ganha ou tem resultados muito expressivos em outras categorias. E nesse caso não é nenhum exagero falar isso também. O Nelson Piquet teria, sim, um bom futuro na Fórmula 1, acredito eu, é um piloto talentoso. Teve toda aquela questão do Singapura 2008, em que na prática o único prejudicado foi ele, porque todos os outros envolvidos estão lá de novo trabalhando com a Fórmula 1 de alguma forma. Então ele acabou sendo prejudicado na história. E você tem o Lucas de Grassi, que não teve carro para competir na Fórmula 1, o carro dele era ridiculamente lento. E eu já falei algumas vezes aqui no canal, algumas poucas vezes, que eu acho que o de Grassi é um piloto muito talentoso. E por mais que o pessoal às vezes pegue no pé, aí entra a questão política e tudo mais, que não é o foco aqui do canal. O de Grassi é sim um bom piloto, um piloto que já mostrou a sua credencial algumas vezes. Sem contar o Canaan lá na Indy, sem contar o Castro Neves também na Indy e vários outros que até muitas vezes correm aqui de Stock Car, outras categorias que competem, por exemplo, no WEC. Você tem o Brasil sendo muito bem representado fora da Fórmula 1. Existe vida fora da Fórmula 1. E o Felipe Nasser, por si só, como disse anteriormente, é um piloto que tinha capacidade para ficar na Fórmula 1 e acabou sendo sacaneado, mas que isso não acabou com a carreira dele. Pelo contrário, foi viver novos ares e tem andado muito forte na INSA. E eu acho que esse é um ponto muito legal, porque às vezes nós não damos valor a outras categorias, principalmente quando é uma categoria
mais regional, como é o caso da INSA. A INSA é uma categoria basicamente americana, assim como a Indy. Só que, claro, existe um apelo comercial internacional na categoria. A INSA é o WEC? Não, não é o WEC, mas ainda assim tem suas similaridades e tem a sua importância, uma grande importância. Não à toa, as 24 horas de Daytona acaba sendo uma das principais provas do automobilismo mundial. Não está ali na chamada Tríplice Coroa, que são as 24 horas de Le Mans do WEC, a Indy 500 da Fórmula Indy e também Mônaco da Fórmula 1, mas ainda assim tem o seu nome marcado no automobilismo mundial e é uma prova muito conceituada que traz muito prestígio para o piloto, e ver um brasileiro vencendo é sempre muito bom. Nós temos pilotos de alto nível fora da Fórmula 1. Nós temos pilotos que estão entregando e honrando a bandeira brasileira. Nós temos sim uma geração muito boa. Não dá para dizer que a geração do Brasil é fraca, que a última geração boa foi no início dos anos 2000 e tal, porque não é bem assim. Até hoje nós temos pilotos fazendo muito bem lá fora. O problema é que quando não chega na Fórmula 1, nós temos uma certa tendência a acreditar de que a carreira foi um fracasso. É como você falar do jogador de futebol que não foi para a Europa. Fica com aquela sensação de que o cara fracassou, só que não é bem assim. A Fórmula 1 não é o único parâmetro para se um piloto é bom ou ruim. E por mais que a gente queira ver um piloto na Fórmula 1, nós temos aí o Drogovic como reserva da Aston, nós temos o Bortoleto chegando com muita força na categoria de base, assim como você tem também o Enzo, que é um nome que também está na categoria de base e tudo mais. Por mais que a gente queira ver o Brasil na Fórmula 1, isso não significa necessariamente que é o único parâmetro. O que você prefere? Ter um brasileiro na Fórmula 1 correndo só numa equipe mediana, por exemplo, às vezes sem ter muito para onde crescer ali na categoria, ou um brasileiro ganhando o campeonato de WEC, de Indy, de INSA, de DTM ou o que for? Eu acho que para a carreira do piloto, vencer campeonatos conceituados que vão além da Fórmula 1 acaba sendo muito mais gratificante e recompensador do que simplesmente ficar na Fórmula 1 10, 15 anos andando ali para brigar por um P8, por um P9. É basicamente a carreira do Hülkenberg que eu falei aqui, né? A do Magnussen, são caras que passaram as suas carreiras todas até o momento só disputando o meio de pelotão, e aí você imagina se há um brasileiro, a pressão que não ia ter, obviamente vindo de nós, e claro que os outros pilotos têm de seus respectivos países, mas o Brasil, como sendo um país multicampeão de Fórmula 1, e não somente de Fórmula 1, mas das principais categorias do mundo, existe uma pressão extra sim. Eu me atrevo a dizer que nós estamos num nível de pressão aí parecido com que um Reino Unido coloca nos seus pilotos, ou que às vezes uma Alemanha coloca nos seus pilotos, talvez uma França, enfim, países que têm um histórico muito bom de campeonatos em diversas categorias. Devemos dar mais valor a esses pilotos e também ao automobilismo nacional. Tivemos as 1000 milhas aqui nesse final de semana também, o que é bem legal, infelizmente não pude acompanhar, mas com certeza foi muito bom. E temos também a nossa principal categoria, que é a Stock Car, que é muito forte e é muito respeitada fora do Brasil. Uma categoria competitiva, muito disputada e de um nível elevado. Os pilotos que lá estão não são ruins não. Como disse também mais cedo, existem pilotos da Stock que correm no WEC e até já foram vencedores ali de uma 24 horas de Le Mans, por exemplo. Por isso, não podemos simplesmente descartar os talentos brasileiros e achar que a vida é somente na Fórmula 1. Pelo contrário, temos nomes muito bons lá fora e espero que continue sendo assim. É claro, queremos ver brasileiros na Fórmula 1. Se aparecer, ótimo, mas se não aparecer, que eles consigam ter uma carreira muito vitoriosa fora da Fórmula 1 também. Quero saber quais categorias você acompanha além da Fórmula 1 e quais os brasileiros estão chamando a atenção nessas categorias. Diz aí nos comentários. Também lembro a vocês que camisetas espetaculares da Fórmula 1 das equipes, pilotos, circuitos, cada camiseta que conta história, 100% algodão e com frete grátis e desconto com o cupom RessacaF1 você encontra na Paddock BR, que o link está aí na descrição. Tem produtos selecionados também de decoração lá na Amazon, os links estão na descrição, assim como um link geral para comprar outros produtos. E tem a Instant Gaming para você que gosta de jogos e gift cards, lembrando que o Tekken 8 já lançou, então você não pode perder porque tá com um preço muito bom lá. Um grande abraço, valeu e falou!